O Conexões Rural Bahia desta semana desembarca aqui no sul da Bahia, mas precisamente em Camaquã. É uma cidade acolhedora e produtiva, mas nós vamos conversar agora sobre o café. E uma curiosidade, você sabia que antes do cacau você tinha uma plantação que foi uma pujança dessa região sul? Um pouquinho de história para vocês. Em 1798 foi introduzida o café aqui nessa região, entre Ilhéus, mas aqui nessa micro-região de Camaquã é que ele começou a se desenvolver. E olhe, foram exportadas mais de 254 mil sacas de café, isso já no século XVIII. Depois houve um declínio e aí a história econômica que vai explicar e a pujança aí do cacau. Mas o café sempre gerou renda para essa região. Está comigo aqui duas feras aqui da região, da economia local aqui de Camaquã. Converso aqui com Anderson Almeida, ele é presidente do Sindicato Rural e secretário da Agricultura. Então, Anderson, seja bem-vindo à TV Conexões e ao programa Conexão Rural Bahia. É um prazer, Robson, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui contribuindo com a história, né, da nossa cidade, construindo a história da região e mostrando o que é a realidade do produtor rural. E aqui do meu lado está Isaac Carvalho, filho de agricultor familiar, entende de terra, entende de produção, e vamos conhecer um pouquinho da história dele, que se mistura aí com a história do próprio cacau aqui na região, mas principalmente que é o objeto do nosso programa do café. Então seja bem-vindo, Isaac, à TV Conexões. Obrigado, Robson, é um prazer ter vocês aqui na nossa região. Na verdade, eu sou filho de um ex-funcionário de uma fazenda de cacau. E aí, com a vinda da crise da vassoura de bruxa, meu pai, né, conseguiu conquistar uma área pequena. E dentro dessa área ele também introduziu o café, através, né, do conhecimento de alguns amigos, incentivaram ele. Ele sempre apaixonado pelo cacau, mas encontrou no café uma alternativa de renda. Aí eu sigo esses passos dele, entendendo, né, que nós estamos em uma região cacauicultora, mas nós temos como opção também o café, que é muito importante na nossa região, trazendo a diversificação e também a distribuição de renda. Vocês estão muito acostumados nas nossas reportagens falar do café arábico. Mas aqui, qual é o café dessa região? O café praticamente no nível do mar. Que café que se cultiva aqui? Robson, aqui nós não temos altitude para justificar áreas produtivas de café arábica, né, que nós temos na Chapada Diamantina, Barra do Choça, Conquista. Nós temos aqui a produção do café Conilon, o café robusta, né, que chamam. Então é um café que é usado no blend da mistura do café e também em indústria de tecidos, a indústria farmacêutica também usa muito o café Conilon. Nós temos aqui na região de Camaquã, de produção de café Conilon. Você sabia? Então, para além de se produzir aquele cafezinho que a gente toma delicioso no início da manhã, ao finalzinho da tarde, ou quem gosta de tomar café ao longo do dia, o café também na indústria têxtil para o tingimento, é isso? Positivo, né? Essa linhagem que é mais usada o café Conilon, que é um café mais encorpado, com mais cor, né? O café bebida fina, que é o café arábica, ele não tem essa vantagem, né, de ter a coloração, a tonificação que o Conilon tem. Anderson, tem-se a impressão, né, e só é impressão, que aqui no sul, isso serve também, me corrija se eu estiver errado, para o cacau, que são grandes latifúndios, e não são. A maioria das propriedades aqui é médios ou minifúndios, é isso? Sim, exato. Como o Isaac ressaltou e falou, as primeiras mudas de café aqui foram introduzidas na década de 90, né? 1990, pelo um grande, a gente chama de o próprio pai, né, da cafeicultura, que chama-se Vanderlino Bastos, que já se faleceu. Ele trouxe a cultura para nossa região e os pequenos produtores, quando viram que a decadência da vassoura de bruxa, eles começaram a comprar essas mudas, essas 1.000 mudas, 2.000 mudas, e começaram a introduzir em áreas degradáveis,
áreas de cacau que não poderia mais produzir mais, entendeu? Então surgiu essa grande economia e vem sendo um dos pilares da economia da nossa cidade, da nossa região. Ah, Isaac, essa região que nós estamos é uma região degradada que vocês estão utilizando para o plantio do café Conilon. Mas, acima de tudo, vamos falar um pouquinho da sustentabilidade do ecossistema na produção do café. Como é que está isso dos produtores locais dessa micro-região? Como é que está essa mentalidade da preservação do meio ambiente e a criação do café? A criação do café, não. Como é que, o cultivo. Como é que está aí essa relação entre o ecossistema, o meio ambiente e o cultivo do café Conilon? Ô Robson, na verdade, nós temos aqui na nossa região uma grande vantagem. Nós temos a Mata Atlântica como nossa parceira, né? Você pode olhar em volta aqui, nós estamos rodeados de fragmentos da Mata Atlântica, o que é muito importante para a gente. Para você ter uma ideia, a gente é uma região aqui que praticamente não se usa o uso de inseticida, porque a gente tem os inimigos naturais da mata que a gente consegue, esses inimigos naturais eles conseguem controlar os inseticidas do café. Então isso é uma grande vantagem. Aqui, você mesmo já comentou, aqui era uma área de pastagem, né? Hoje está introduzido o café, mas logo ao fundo ali nós temos a Mata Atlântica, que nós somos muito agraciados por ela, né? Nós temos aqui um fator muito importante que é o nosso clima. A chuva nossa aqui é uma chuva bem espalhada durante o ano, então nós temos que entender que o café é o parceiro da Mata Atlântica e a Mata Atlântica tem que ter o café também e o produtor como parceiro. Vamos falar agora de economia, de rentabilidade. Agora eu quero falar com o secretário da Agricultura, o homem que lida com números, com políticas para o desenvolvimento agrícola no município. Qual é a importância do café para a economia não só para Camaquã, mas para essa micro-região que compõe aqui o sul do estado? Robson, hoje é muito importante a cafeicultura, não só a cafeicultura, mas a diversificação, né? O produtor, devido à decadência da vassoura de bruxa, ele entendeu que ele não pode ficar atrelado apenas em uma cultura. E o café chegou para dar esse suporte técnico, esse suporte financeiro ao produtor. Hoje a gente tem exemplos aí de produtores de cacau que hoje tem a renda do café que ajuda na subsistência da fazenda. Então, o café hoje ele tem uma representatividade muito grande. A Secretaria de Agricultura ela está presente, está apoiando o transporte dos pequenos produtores, né? Que é a maior preocupação da gente, é o pequeno produtor. Porque assim, o grande produtor e o médio, ele tem o poder de investimento de comprar um trator, ele tem o poder de investimento de comprar um secador. E o pequeno produtor, o produtor familiar, aquele que está mudando da cultura, aquele que só estava num processo de transição, a Secretaria de Agricultura, os poderes públicos têm que dar esse devido apoio, né? Então, a gente acompanha ele desde o plantio, ao transporte, à venda, a gente faz esse trabalho. Juntamente com outra ferramenta que a gente tem, que é o Sindicato Rural de Camaquã. É isso que eu lhe ia perguntar. Você também, enquanto presidente do Sindicato Rural, onde é que o sindicato entra nessa cadeia produtiva e vamos falar um pouco de assistência técnica a esses cafeicultores? Então, a gente faz parte, como o Isaac também é um sócio do Sindicato de Produtores Rurais, hoje representado pela FAEB, Senar, CNA, né? E o Senar, que é a maior escola técnica da Bahia de cursos técnicos. A gente lá ensina como plantar, como dar assistência. E também temos assistências territoriais que a gente faz na parte de ATEG, né? Que a gente faz um processo com um técnico acompanhando o produtor rural para que ele tenha o maior desempenho e a maior rentabilidade da sua produtividade na sua cultura. Isaac, não sei se podemos falar em cooperativismo, mas há uma união aqui dos agricultores,
com as pessoas que recebem este café, ensacam e revendem. Como é que se dá esse processo? Porque muitas vezes o agricultor familiar ele não tem condições de estar desenvolvendo toda a cadeia, nem de buscar um preço ideal para o seu café. Como é que funciona esse processo aqui na região? Robson, você vai ter o prazer de conhecer a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, onde ela tem aqui em Camacão uma unidade, onde tem loja e armazém de café. Então eu sou um cooperado dessa cooperativa, Anderson também, e todos os outros produtores. Isso não quer dizer que nós não só vendemos café para eles. Nós temos essa opção dentro da cidade, né? Então é muito importante a gente ter essa cooperativa, entender o cooperativismo, porque justamente no começo aqui muito se sofria com isso. O produtor tinha o produto e tinha que cair na mão de atravessadores, porque não tinha uma quantidade de café suficiente para mandar uma carga para o Espírito Santo, Minas Gerais, enfim. Então hoje nós temos aqui empresas dentro de Camacã que compram o café, inclusive uma cooperativa que chama Coabriel. Como todo setor produtivo, esse atravessador sempre é o vilão do processo. Sim. É isso ou não? Eu nem falo. O atravessador, eu falo bem muito, Robson, que o atravessador, né, não só ele, o atravessador que compra, mas o comerciante, ele é o projetor, né, de tudo, né? Ele é a mola mestra, né? Porque assim, onde tem um ditado que eu gosto sempre de falar, onde tem ouro tem gente. Se tem agricultura, se a gente tem uma cultura em expansão, vai ter atravessador, mas como o Isaac falou, a gente está muito aqui, muito atrelado no cooperativismo, no associativismo, porque a gente, como somos pequenos produtores, é a única forma que a gente tem de sobreviver no agronegócio. Comprando um adubo em conjunto, a gente já faz isso, comprando um adubo em conjunto. A gente tem um grupo de produtores, onde se um produtor não tiver o trator, a gente empresta o trator, não tiver o implemento, a gente empresta. E isso vem crescendo, isso vem se fortalecendo na nossa região. E o poder público também tem dado essa parcela de contribuição, né? Então, eu acho que o modelo a ser seguido, acho que no país, no Brasil, tem que ser pela forma de cooperativismo. Como eu tinha prometido a vocês, nós estamos aqui na fase de produção de secagem. Continuamos aqui conversando com Isaac Carvalho e Anderson Almeida. Isaac, onde nós estamos e qual é a produção aqui? Bem, aqui é o local onde chega o café do campo, que a gente faz o processo da secagem do café, né? E também que a gente chama de pilagem, que é descascar esse café. Ele passa por uma seleção na máquina e onde ele fica preparado para ir para a indústria, para os torradores, para empresas armazenar. É um processo que faz para que você consiga garantir a armazenagem do café. Nós estamos vendo inicialmente com imagens aí o descarrego do caminhão, sobe na esteira. Explique para você vai entender tudo aqui com esses dois feras aqui do café aqui em Camacã. Como é que se dá esse processo? O café subiu na esteira, nós estamos vendo aí, ele faz o quê? Isso, nós temos duas opções, a esteira, igual tem as imagens aí, e o elevador. Então o café ele tá chegando agora do campo, né? Ele já foi colhido lá, chegou em sacos, e aí ele vai para o secador. Tem a modalidade ali da esteira e do elevador. Vai para o processo de secagem, ele passa de 16 a 18 horas no fogo, a uma média de 180 graus. Tem que ficar com uma umidade de 13 graus. Esse café está chegando aqui com a umidade de 80 a 90%. Então a gente tem que tirar essa umidade desse café para que consiga armazenar, para não pegar fungos, enfim. Então essa fumaça que vocês estão vendo... É isso que eu ia lhe perguntar. Esse é um processo químico que transforma essa umidade em vapor. É isso mesmo? Como é que se dá esse processo de secar esse café? Isso. Na verdade a gente usa como combustível a própria palha do café, que foi descascado do outro café que secou. E aí ele passa por uma turbina de fogo e onde joga o vento dentro desse secador que vocês estão vendo, que é para tirar a umidade desse café em 16 a 18 horas de fogo, para depois conseguir
passar pelo processo da máquina de descascar esse café para armazenar. É um processo bem simples, bem prático, né? Requer um pouco de atenção, porque o café pode queimar se não chegar no ponto ideal. E é uma coisa bem prática. Essa fase ainda não é torrefação. Você tira a umidade ou eu estou errado? Positivo, não é torrefação e nem moagem. É só o processo de você conseguir secar ele para você conseguir armazenar o café. Além disso, na região aqui, todos usam esse processo ou tem outros processos de secagem do Conilon? No começo existia o processo de secagem por barcaças, né? Como a gente, e na conversa que a gente vinha conversando, o Isaac ressaltou, a gente somos produtores de cacau, né? A maioria dos produtores são produtores de cacau, e no começo da cultura foram adaptados os próprios secadores de cacau, as próprias barcaças de cacau, né? Nesse processo. Porém, como a cafeicultura vem crescendo, vem se alastrando na região, começou-se a colocar esses processos industriais, né? Esse fornecido pelo produtor, investindo nas suas próprias propriedades, e por empresas terceirizadas que fazem esse serviço para o pequeno produtor, aquele produtor familiar que não tem a condição do investimento em sua propriedade. Fique com a gente que a gente vai conhecer mais desse processo, né, Isaac? Com certeza. E algo que Anderson frisou, o produtor de café na nossa região é um pequeno produtor. Então ele não consegue, dentro de sua fazenda, montar uma estrutura, um tipo de investimento desse não ser inviável. Então ele prefere terceirizar. Um exemplo, eu saio café de mais de 50 pequenos produtores. Eles me pagam uma comissão e eu faço esse serviço para eles. Então, tipo assim, existe um limite de produtividade que a pessoa tem, de produção que a pessoa tem que ter, que justifica ter uma estrutura dessa. Não tendo a estrutura, terceiriza e a gente consegue atender as demandas de todos os produtores. E aí a roda gira, a cadeia gira e tudo funciona. Positivo, positivo. Então vamos lá conhecer mais? Isaac, o café tirou a umidade, aí ele vem para essa máquina, me explique para a gente esse processo até voltar a ser ensacada. Pronto, justamente. Então o café ele chegou do campo, né, passou pelo processo da secagem, foi diretamente para aquela máquina ali, onde ela tem uma turbina de vento e uma seleção de grãos, que é onde você consegue selecionar um café para conseguir armazenar e conseguir também, de alguma forma, lutar por preços, né, por tipos de café e qualidades. Então você consegue, pelo grão que sai lá da fazenda, já ter uma expectativa, se é do nível 6, 7, 8, você já dá para ter essa expectativa da qualidade desse grão? Justamente, Robson, na verdade isso vem durante o ano, desde o início da safra. Então, o tipo de adubação que o produtor teve, o clima, a gente está aqui na área de sequeiro, 90% da nossa região não tem irrigação, né? Nós somos agraciados pela chuva que Deus manda. Então, tudo isso são fatores para, no final, aquele processo ali, saber como é que vai sair o café. O tempo também da colheita, se o produtor colheu o grão maduro ou não, se colheu verde, isso tudo impacta na qualidade do grão. Muito bem. Fique com a gente, nós voltamos já já. Você vai ver um agricultor que trabalha com cacau e veio para o café. Quer saber dessa história? Daqui a pouquinho. Anderson, vamos falar de números. Eu tenho aqui, e aí você com mais propriedade, um número significativo que abrange aí quase 250 mil sacas. Mas vamos esmiuçar essa produção aqui, partindo de Camacã, mas nem toda a micro-região aqui do sul do estado, abrangendo essa região de Camacã.
Então, óbvio, a gente tem uma estimativa, né? Porque assim, a gente não tem um total exato. A região ela vem crescendo é, instantaneamente. Todo momento tem um cafeicultor, existe um pequeno produtor implementando uma nova cultura. Mas a gente levanta dados da região, faz um cálculo de 5 mil hectares de café hoje na região, entre Cacamacã, cidade circunvizinha, uma produtividade máxima de 50 e uma produção mínima de 40, 30 sacas. Devido a quem está numa região que não é tão mecanizada, região que a gente não tem um processo da irrigação, porque a gente tem todo um fator climático, né? Contribuído pelo cacau cabruta, que é instalado aqui na nossa região. Então, a gente tem uma produtividade menor, porém, uma rentabilidade um pouco desejada para o produtor, né? Então, eu acho que esse momento que a gente levanta esses números pode se elevar a cada momento, a cada dia, a cada hora, porque o crescimento que tem sido ondulante. Você falou aí 250 mil sacas, você já tinha conversado anteriormente, e mais ou menos qual é o montante? Isso são estimativas, pois nós vamos fazer uma pesquisa para dar os números mais próximos da realidade, né? Então, a gente faz essa conta, né? Que são 5 mil hectares vezes 50 sacos por hectare, né? Então, a gente faz esse montante que a gente pega esses dados da Coabriel. Inclusive, a Coabriel, a cooperativa, o ano de retrasado, a gente teve só de ICMS para o município, para a cidade de Camaquã, ela gerou 5 milhões de reais de ICMS para a cidade. Então, isso é revestido nos estados rurais, é revestido no investimento para produzir. Então, a cafeicultura ela vem crescendo e ela vem mostrando esses números, né? Esses números de progresso, esses números de sustentabilidade do produtor rural. Com o crescimento do café na região, é sinal que a economia vai bem, a questão social também, quem trabalha no café, e vamos conversar aqui com o Isaac sobre a questão da empregabilidade dos trabalhadores, tanto no campo e principalmente aí na colheita do café. Robson, essa época é uma época muito interessante, né? Porque existe uma pessoa desempregada, até a mãe de família também, que naquele momento ela quer aqui uma renda extra nesse período de colheita. Qual é o período de colheita? A nossa região aqui começa em abril, final de março, começo de abril e se estende até final de julho, agosto. Então tem esse período aí para esse colhedor de café ganhar esse dinheiro de uma forma informal, né? Então é o pai de família desempregado, é a mãe de família que deseja trocar um sofá de casa, comprar uma geladeira, uma televisão, um celular para o filho. Então esse momento aqui na nossa região aqui, a oferta de mão de obra é muito grande, né? Então, e também essa distribuição de renda. A gente vê aí pessoas um dia tirando 350, 400 reais em cima de colheita de café, em cima também dos carregadores dos caminhões, em cima do motorista, do estufeiro, do secador, do pilador, enfim, é toda uma mola mestre que gira em torno desse momento da colheita. Fora durante o ano que tem a questão dos empregos fixos, né? Eu, ao adentrar nessa propriedade, eu observei ali na entrada a área monitorada com câmera, e você tinha me dito que tem um sistema de controle, porque tem assaltos hoje na produção do café, porque essa área ela é monitorada e tem esse sistema de segurança e como ele funciona. Robson, através do Sindicato Rural do Camaquã, também com o apoio da Secretaria de Agricultura e da Prefeitura Municipal, nós nos reunimos, nossos produtores, e montamos dentro da sala, né, do batalhão da PM de Camaquã, uma sala de monitoramento, onde eu doei o meu link, né, de todas as câmeras que estão na minha fazenda, antes doou, e cada fazendeiro doou o link para esse monitoramento. Então nós temos um policial 24 horas, servindo aos produtores, a ronda rural, que também serve de segurança para o pessoal do comércio e da sociedade. Que se existe qualquer tipo de assalto dentro do comércio, igual já existiu, eles conseguiram intervir através das câmeras que nós temos nas estradas rurais, conseguiram, né, cercar dos assaltantes. Então é uma segurança para nós produtores, uma segurança com a sociedade e para o município. Parece inédito aqui na Bahia. Você tem outros exemplos de outras áreas que adotaram esse sistema
ou não? Você não tem conhecimento? Veja bem, quem trouxe esse projeto que nos apresentou foi o Major Castellano, que não está mais no comando de Camaquã. Mas ele nos apresentou de um projeto que deu certo em Vitória da Conquista. E aí trouxe como piloto esse projeto, nos apresentou, e no mesmo dia nós conseguimos ali, entre os produtores, arrecadar fundos de forma particular e também através da associação, da Câmara de Vereadores do município, para a gente montar esse monitoramento. Você lembra? Eu disse no início dessa reportagem, desse bloco, que nós íamos conversar com um produtor de cacau, um homem que trabalha com cacau, que está ou migrando ou dividindo aí a produção com o café. Vem para cá, querido, vamos conversar com ele para entender essa história que me parece, Isaac, está se tornando, acho que, uma tônica aqui na região. Seja para substituir cultura ou como opção de uma segunda renda ou se tornando a primeira renda. Isso, com certeza. Na verdade é uma opção, né? Nós somos produtores de cacau, né? Nós temos essa paixão pela cacaucultura, mas entendemos também que o café é uma realidade em nossa região, em nosso município. Então, cada vez mais, essa diversificação tem acontecido. Então eu converso chega para pertinho aqui. Muito prazer, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa, né, de estarmos aqui dando esse depoimento. A gente é filho de produtores, né? Meu bisavô chegou aqui em 1933, ali na região do Chorazói. Temos uma propriedade até hoje atrás com o dinheiro do meu pai, que é como essa propriedade. E eu sou técnico agrícola, trabalho com a família Boida, nos Boida de Andrade, o Dr. Benício, Deroaldo. E estamos fazendo essa migração, como o doutor Isaac nos incentivou, né? Na verdade, Isaac foi um dos incentivadores. A gente viu o progresso que o café está trazendo para a região, né? Temos 500 hectares de cacau, então está toda manejada. E agora do ano passado para cá, começamos a implantar a lavoura do café com usar uma área de pastagem degradada. Aí a gente hoje já está com 7.000 fezes. Que área? A área é 3 hectares. 3 hectares. 3 hectares. E aí tem 2.000 pés já adultos. Fizemos a primeira colheita esse ano. Tivemos uma rentabilidade de 20 sacas pilados e 2.000 pés. E 5.000 pés que está em torno de 1 ano e meio. E tá a coisa mais linda, assim. E o café, ele é desafiador, né? Porque a gente tem outros processos que a caicultura, felizmente, por a questão da vassoura de bucha, né, ficou um pouco inviável, mas o café ele está trazendo essa tecnologia, que algumas tecnologias que a gente aprendeu no café e que a gente está implantando no cacau. E estamos vendo que a grande benfeitoria do café é a produtividade, Curá. A gente está vendo que a gente vai alcançar uma produtividade, como eles acabaram de dizer, em torno de 40 sacas de café pilado por hectare. E assim, a tendência é a gente evoluindo, e a gente tem assim, em torno de chegar a uns 100 hectares de café nessas áreas de pasto degradado, né? Assim como o café, assim como o cacau, o café é um commodity também. Então hoje, 2025, se nós pudermos fazer uma comparação, o café chega a bater uma boa rentabilidade se equiparando aí ao cacau ou ainda falta um pouquinho? Isso nós estamos falando do café Coniló, tá certo, gente? Aqui na região sul. Olha só, aqui no sul da Bahia, a gente tem identificado que o café fez esse estudo e observamos que o café vai ser uma lavoura, está sendo e vai continuar sendo uma lavoura que vai trazer uma rentabilidade igual ao cacau ou maior, pelas questões que a gente também não tem uma área totalmente ainda clonada com os clones atuais. A gente tem algumas áreas de cacau comum, temos algumas áreas clonadas e estamos identificando que no futuro o café vai dar uma maior rentabilidade por hectare do que o cacau. Olha, eu não sei vocês, não sei vocês aqui, meus amigos, nós estamos nos conhecendo agora, mas ontem mesmo eu tenho ali na região de Ilhéus
Um amigo tem uma fazenda agroecológica e produz um cacau maravilhoso. E aí o que que eu fiz ontem? Fiz um cafezinho, fiz um chocolate, só com esse cacau eu misturei. Ah, que delícia! Se você não fez, experimente colocar gotas do chocolate, do cacau no café, que é tudo de bom, essa mistura que está dando rentabilidade econômica e social aqui para a região sul e principalmente para essa micro-região aqui, comandada por Camaquã. Então, no próximo bloco, vamos à cooperativa, conhecer um pouquinho como funciona a Coabriel. Então, fique com a gente. Então chegamos aqui na cooperativa Coabriel e vamos conversar com essas duas feras aqui da cooperativa. Aqui o que nós estamos vendo, e eu vou apresentar a vocês, é que é o Renato Freitas, que ele é gerente de armazém, e nosso querido aqui Jarbson, é isso mesmo? Jarbson Moreira, que ele é classificador. Você já está acostumado, mas vamos ver e perguntar aqui aos dois. Então, Renato, qual é a função da cooperativa hoje, a sua função aqui? Bem, a função da cooperativa hoje é justamente ser um braço, um apoio, né, ao pequeno produtor, né, pequeno médio produtor da região, qual ele ainda não tem um suporte, né? Então a cooperativa ela vem para fazer esse papel, né, indicar o produtor, né, ao mercado, né? Ela consegue fazer essa ponte muito bem aqui na região. Bom, o café chega aqui, ele já chega seco. Vimos aqui um tipo de processo onde esse grão chega já seco e ele vai ser classificado, é isso? Exatamente. O grão ele passa por um beneficiamento, né, na propriedade lá do produtor, né, vai para o secador e lá eles fazem esse beneficiamento. Secam e o café já chega aqui beneficiado, né? Aí ele vem, na verdade, para aqui para a gente fazer uma seleção de grãos, né? Classificação e seleção de grãos. Então vamos explicar para vocês como é que funciona também aqui no café Conilon essa classificação. Vou conversar aqui com meu amigo Jarbson Moreira. Jarbson, me explique um pouco, nos explique ali para o público do Conexão Rural Bahia. Aqui só você percebe os detalhes da agricultura, da pecuária. Conexão Rural Bahia, aqui na TV Conexões. Jarbson, aqui está o grão que ele chegou. E aí, qual é a importância e para que se faz esse tipo de classificação? Então, a classificação ela é feita justamente para saber o tipo do café, né? A cooperativa também ela tem esse papel de informar ao produtor como é que está o produto dele, o café dele. E nem simplesmente é para poder saber qual o tipo do café, mas também orientar para que ele possa melhorar, né, a produção dele, o produto dele, ele possa entregar um produto mais de qualidade. Então essa classificação ela tem uma numeração, como nós já vimos anteriormente, ela é igual a do café arábico ou não? Então, aqui nós acompanhamos a COB, que é a classificação oficial brasileira. Sim. É uma classificação nacional. E ela tem sim uma numeração, números que identificam o tipo do café, desde o café tipo 4, 5, 6, 6, 7, enfim, tipo 7, tipo 8 e assim por diante. Tem uma numeração que, na verdade, uma pontuação que identifica qual é o tipo desse café em si, né? E, por exemplo, um café que ele venha a dar um tipo 7, a margem de pontuação dele fica de 124 pontos a 200 pontos. Então, ou seja, o café que chegar aqui, que ele tem uma pontuação de 124 até 200 pontos, ele é um café tipo 7. E um café 7,8 é de 201 a 300 pontos e assim por diante. Então, assim, acontece muito, a gente recebendo muito cooperado nesse período de safra para poder entender um pouco da classificação, porque o que acontece? O café, muitas vezes, no aspecto, ele está bonito,
E às vezes a pessoa traz um café, porque você identificar o aspecto do café eu vejo que é uma primeira lição da classificação, mas ela não determina, porque o café ele pode estar encardido ali, mas quando você vai pegar um grão que você risca, que essa mesa aqui é a ferramenta do classificador, certo? A ferramenta do classificador que você risca o café, ele simplesmente só está com uma cor mais escura, mas o grão em si ele tá bom, entende? Então, ou seja, o aspecto em si, pelo café estar bonito, isso não determina que esse café vai dar um tipo 7, um tipo bom, entendeu? E assim, a gente procura, de certa forma, deixar o cooperado inteirado disso, para ele saber, até mesmo para poder ele também trabalhar melhor o seu café. Para melhorar desde a aplicabilidade de novas tecnologias para você ter um grão de melhor qualidade. Mas vamos falar numa linguagem mais coloquial. Quando eu falo assim, um café especial, ou que se aproxima, que comumente agora virou modismo, e é um melhor café da torra, um tipo de torra, o café gourmet. Quantos pontos, 120, 125, nos explique aí, para ele chegar a essa classificação já desse café especial. Então, é um café, como até nós estávamos conversando anteriormente em relação a isso, é um café que ele é feito de grãos selecionados, né? No Conilon em si, geralmente esse café dá-se o nome de café cereja, que é um café que os grãos são selecionados, grãos maduros, que na verdade você faz aquele processo de seleção deles, separa os verdes, separa todos os cafés mal granados, que são os grãos pequenos. E esse café, justamente, ele está em média de 86 pontos, 84 pontos, para poder você fazer um café com a qualidade melhor, com um grão só maduro e daí por diante. O tipo de nota desse café impacta no tipo de torrefação, se ela vai ser a torrefação mais escura ou mais clara, média, forte, ou isso não tem relação? Não tem relação, porque a classificação é uma coisa, e o processo de torra ela é totalmente independente, porque se eu posso selecionar o café aqui, tem um café muito bom na classificação, chamada de classificação física, e se lá na torra de alguma forma, quem está torrando deixar a desejar, esse café ele pode dar um sabor diferente por conta da torra. O problema de torra não tem nada a ver com a classificação em si. Então, entenderam aí porque eu entendi tudo. Eu gosto, eu compro o café em grão, eu comprei um moedor caseiro, eu faço meu café, moo meu café em casa toda manhã, ou toda vez que eu quero tomar meu café, porque tem umas notas, tem um sabor mais especial. Mas tem muita gente que compra, com a maioria, 99% dos brasileiros, compram esse café no mercado. E aí você tem uma responsabilidade também de selecionar esses grãos e quem comprar esse café para fazer a torra, embalar e colocar no mercado, parte dessa classificação. É isso que eu quero saber. Quando ele tem uma classificação, uma nota mais baixa, uma nota mais alta, isso implica no tipo de café que a gente vai consumir lá no mercado? Sim, o que acontece? Esse aí já é uma questão, tipo assim, na relação do café gourmet, o que acontece? A gente, realmente, o setor responsável da comercialização, né? Ela comercializa com a indústria. O café sai daqui, um tipo do café. Eu vou falar daquilo que que essa unidade aqui, e geralmente a gente acostuma mais mandar os cafés aqui, que até mesmo por conta da qualidade do café da região, entende? Não chegamos ainda a esse nível de mandar um café especial, até porque a região em si, ela não produz um café nessa maneira, com a quantidade que dê para poder ser exportar, na verdade, importar. O que acontece? O café que a indústria manda o contrato, né? Acerta com as pessoas do setor competente, e nós mandamos esse café. E geralmente as indústrias ela tem uma máquina de seleção que ela seleciona esse café. Porque eu posso mandar um café, por exemplo, 7, 8, e a indústria ela pode muito bem, ou quem comprar, pode selecionar esses grãos e separar os grãos melhores lá.
Isso daí, só que ainda não chega ao nível de um café especial, porque como eu falei anteriormente, o café especial é um café que ele já vem desde o beneficiamento dele lá na propriedade do produtor. Bom, vamos encerrar essa matéria aqui na cooperativa Coabriel, que é a maior cooperativa do café Conilon no Brasil. Olha, e é grande e faz um serviço aqui para a região de Camaquã, para toda a região aqui do sul do estado, atendendo aqui os pequenos e os médios produtores, até os grandes, não é, gente? Produtores que querem trabalhar com a cooperativa. Então, agora só um lembrete, a gente vai fazer um programa especial sobre o hábito de tomar café no Brasil. Nós já estávamos conversando anteriormente, vamos ter que mudar um pouquinho os nossos hábitos, em vez de encher aquele bule, faz o café somente o necessário para tomar naquele horário, que é uma gostosura, que você vai tomar um café mais saudável, ali feitinho na hora, quentinho e sem desperdício. Aí, tudo de bom. Fique com a gente.